Olá, muito bem-vindos ao programa Artesanando. Algumas pessoas me pediram para fazer ideias sobre barrados variados, de pano de copa, de toalha, de banho, de rosto, de lavabo. E aí resolvi fazer hoje um festival do barrado, com possibilidades múltiplas, para você poder fazer coisas bem legais aí. Coisas que você precisa saber nesse processo de utilização do barrado. Tem que fazer um bom ponto cheio, tem que saber fazer um bom ponto caseado, ponto corrente e ponto de alinhavo. Você não sabe fazer? No final desse vídeo eu vou mostrar cada um deles. E tem coisas também que você precisa fazer, que é a decupagem, saber como fazer uma boa decupagem e saber como fazer também uma pintura bacana com estêncil. Então também no final do vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer isso corretamente e não dar chabu aí nessa história. Aí eu peguei o meu acervo de barrados que eu tenho aqui, tem um acervo enorme de barrados, para poder dar algumas das ideias que eu tinha aqui sobre isso. E aí eu vou te passar agora. Por exemplo, isso aqui é uma coisa que eu gosto bastante, muito. Aqui é o seguinte, é tinta para tecido em tons que se combinam, aqui no azul, lilás, rosa, azul claro, azul escuro. E aí eu peguei o contact e recortei o contact, um molde do coração, aliás, alguns moldes diferentes. E o contact é legal porque você aplica, você pinta e retira. E aplica de novo, pinta e retira. E essa cola, ela vai sendo reposicionável sem nenhum problema. Logicamente, se você deixar de hoje para amanhã, essa cola vai grudar no tecido de uma maneira que não vai ser muito gostosa de tirar. Daqui 2 dias vai ficar pior ainda, então use isso apenas no momento que você está pintando, não deixe pregado no tecido. E depois de pronto, tem um pontinho de alinhavo feito aqui em volta para dar um acabamento que, olha como fica bonito, melhora muito a cara do trabalho e dá um volume para a pintura super bacana. Além do que, se você der uma borradinha, você disfarça com o pão de alinhavo, né? Outra coisa pintada que ficou muito legal, que a gente fez aqui no canal inclusive, foi esse trabalho desse barrado aqui com o adesivo invertido. Então aqui, nesse aqui, eu usei o molde vazado. Aqui eu recortei a letra, apliquei sobre o barrado e fiz a pintura com stencil. Eu peguei vários stencils diferentes, com cores diferentes e fui aplicando aqui. E depois o ponto de alinhavo para fazer o acabamento. A brincadeira que você pode fazer com cores aqui é incrível e com os tipos de stencils. Aqui eu usei vários stencils de mandalas diferentes e aí sempre em volta da letra eu dei uma forçada de barra com o pincel só para esfumaçar em volta, para deixar bem marcada mesmo a letra. Logicamente, essa cor aqui ajudou bastante, porque é uma cor clara. Mas se você for trabalhar numa cor escura, você vai ter que fazer isso, logicamente, com uma tinta com uma cor clara, que é bem bacana. O stencil ele facilita muito a vida da gente. Outra ideia legal também aqui foi essa pintura com stencil, em que eu misturei algumas cores e mudando um pouco, não sei se dá para perceber aqui, ó, nesse pedacinho aqui, eu mudei um pouquinho a posição do stencil. E aí aconteceu o quê? Eu consegui fazer um sombreado nele, deixando uma brincadeira bem legal aí com 2 cores diferentes. Então tem o verde e depois o amarelo. E aí olha como fica marcado aqui do lado, porque foi só uma deslocadinha do stencil para poder fazer isso. E aí para finalizar eu peguei esse recorte de feltro aqui e coloquei com um pontinho cheio preso. Ele tá aqui está solto, ó, tá vendo? Mas aqui no meio ele está pregado com um pontinho cheio. Logicamente, esse tipo de trabalho, quando você fizer, você não pode colocar para lavar enlouquecidamente para não estragar o feltro, tá? Então coloque numa lavagem delicada, combinado? Outra pintura também com stencil, com registro alterado, foi esse aqui que fez muito sucesso quando eu fiz esse negócio. Porque o que aconteceu? Eu primeiro pintei de branco, embaixo, o stencil, primeiro eu pintei de branco. E aí depois eu coloquei o stencil um pouquinho fora do lugar e aí pintei com as cores das flores aqui. Olha como ficou bacana, o branco deu uma luz para o trabalho. Esqueci de falar aqui, que aqui, nesse caso aqui, a passamanaria da São José assinou, olha como ficou bonito, que era quase da mesma cor da toalha da Dehler. E olha como fica bonito essa passamanaria aqui aplicada com um ponto de alinhavo também. E aí fecha o trabalho, dá um outro brilho, né? Fica tão bonito. Outra coisa legal que a gente fez aqui também foi esse barrado com pintura com giz de cera.
Então foi feita a pintura com giz de cera, depois peguei papel manteiga, coloquei sobre o desenho do giz de cera e aí com o ferro de quente para muito quente eu fui passando em cima do papel manteiga. A cera do giz de cera foi derretendo e entrando na trama do tecido. E aí ela fica dessa maneira. Para dar mais valor, eu peguei um pão de alinhavo e fiz em volta do desenho todo um contorno que dá muda tudo, né? Muda tudo. E na hora de lavar esse trabalho, você tem que tomar o cuidado de não usar água muito quente. Então use no máximo a 60 graus para não derreter a cera e não estragar o trabalho que você fez, certo? Um outro trabalho de pintura que eu gosto muitíssimo também é esse aqui, feito com stencils de mandala. Então tem aqui, ó, a mandala normalmente ela tem um aspecto mais, tem cores mais certinhas, deixa uma coisa mais zen, cores mais suaves, algumas com cores mais fortes, mas sempre mudando os tons da mesma cor. Aqui eu resolvi fazer uma coisa meio mexicana, misturando verde forte, azul forte, rosa forte, para poder ter essa cara diferente do que seria a mandala e ser uma coisa mais mexicana mesmo. Detalhe, como a toalha é vermelha, então primeiro eu pintei o trabalho todo com a tinta branca, para depois fazer a pintura colorida, porque senão essa cor aqui, se eu aplicasse direto sobre a toalha, ela não apareceria, ela ficaria muito fechadinha. Então o branco embaixo dá um destaque. Qualquer barrado mais escuro, você faz primeiro a pintura com stencil, usando a tinta branca. E depois você coloca a cor que você quer. Agora, olha, assim, eu sinto falta de ter uma assinatura aqui. Então, eu poderia ter uma passamanaria da São José? Poderia. Olha como fica diferente. Olha só a diferença que faz você ter uma passamanaria e não ter. Olha aqui, como o trabalho ganha muito mais valor. Aqui tá bonito? Claro que tá bonito. Mas se tivesse aqui alguma coisa que finalizasse, assinasse, isso ficaria muito mais bonito. Aqui, olha como fica diferente, tá vendo? Nesse caso aqui, foi a mesma leitura daquela, pintei de branco primeiro a mandala e depois fui colorindo algumas partes, só que algumas delas têm o bordado substituindo a pintura, com ponto cheio. Olha como fica bonito? Misturar o bordado com a pintura, fica muito bacana. Aqui tem o ponto de alinhavo, ponto cheio, ponto de alinhavo também aqui, em branco. Algumas partes eu deixei com a tinta branca, para ficar mais bonito. E aí fecha com essa passamanaria aqui da São José, que faz um acabamento completamente diferente. Fica muito mais bonito, não é? Aí, pintura com stencil não precisa ser uma coisa complicada. Olha que linda que fica essa aqui, ó. Vou tirar essa coisa aqui de baixo, peraí. Fazer uma retirada estratégica, que já tá ficando coisa demais aqui na frente, né? Bom, olha lá. Aqui, eu peguei um stencil simples, centralizei no barrado dessa toalha artesanal da Dehler e aí pintei de preto, simplesmente preto, preto sobre branco, chique. Uma passamanaria aqui, nessa aqui é um cordão de pompom da São José, finalizando aqui em preto. Olha como fica bacana isso. E aí fica uma coisa tão elegante, você gasta pouco material, não tem que ficar viajando muito nas cores, só o preto e o branco já é tão chique. Aí você acha isso muito floral demais? Olha esse aqui. Feito com um barrado, aliás, feito com um stencil meio grego e a passamanaria preta também. Não fica bonito? Fica super bacana. Esse aqui fica uma coisa também entre o romântico e o mais direto, que é um stencil que tem os arabescos aqui, mas que parece aquelas grades de fogão antigo, né? E aí você tem aqui também centralizado, ele foi duplicado aqui, porque ele ele era pequeno, e aí aqui a passamanaria da São José também fechando a história. Fica muito legal isso, né? Fica simples, uma toalha branca artesanal, um pouco de tinta para tecido preta e a passamanaria preta. Você gasta pouquíssimo, vira um presente chiquérrimo e aí, incrível, né? Aqui é uma coisa que eu gosto bastante também com a história do contact, ó. Você recorta o molde do contact, aplica sobre o barrado, vários, aí tem que fazer todas as borboletinhas, tá? Aplica todas elas, fecha onde você não quer pintar e fiz um degradê com tinta para tecido, do vermelho para o amarelo, ou do amarelo para o vermelho, como você quiser. Faz o degradê certinho, não carrega muito na tinta para poder ficar bonito e depois de pronto você tira os adesivos e faz um pontinho de alinhavo em volta para poder valorizar
essa pintura que você fez. E aí o fundo é o branco da toalha. Agora, esse aqui, da toalha não, esse aqui é um pano de copa chamado Alps, da Dahler também, que a gente pode fazer isso ficar bem bonito. Agora, numa toalha de lavabo, olha como fica legal isso aqui. A mesma coisa, só que ao invés das borboletas, as flores. Então sai do azul e vai passando pro rosa, passando pelo lilás. Fica bonito, né? Mesma coisa que a gente fez com as borboletas. Só que aí eu deixei em tons de azul, por quê? Para poder contrastar com esse azul mais claro da toalha. Agora, e o que eu faço com o resto do contact que eu recortei as flores? Eu faço o trabalho contrário, ó. É a mesma coisa, também fazendo com o degradê. E também faltaria aqui, ó, fazer uma história com um cordão de pompom, uma passamanaria, ia dar muito mais valor. É que esse trabalho aqui tem bastante tempo e eu não estava trabalhando com a São José, mas poderia muito bem, caberia perfeitamente aqui para poder dar uma finalização aqui. Outro trabalho bem bacana, só que aí você não quer fazer com pintura. Vamos mudar um pouco, sair da pintura agora, tá? Fazer a mesma coisa, só que com tecido aplicado, com o ponto caseado. Peguei um tecido aqui de 180 fios da Dahler, de tricoline, e recortei dele, porque o tecido de 180 fios ele é bacana porque ele não desfia, tá? A hora que você vai cortar ele não desfia, a hora que você vai bordar ele não desfia. E aí eu coloquei aqui com um pouquinho, vou falar real, tá? Cola Prit, cola bastão. Essa aqui é a toalha multi-arte da Dahler, de lavabo. Olha como fica bonito. E aí destaquei desse pano aqui uma borboletinha que está fugindo do barrado, tá vendo? E aí outras menores aqui também aplicadas, tudo com ponto caseado. Olha como fica bonito. Aí tem essa aqui, a versão rosa e a versão azul. Com o mesmo tecido de nuvenzinha, só que em cor de rosa. Olha como fica bonito. Né? Fácil. Tudo se misturando, tudo bacana, e as toalhas multi-artes fazendo esse trabalho para ficar mais bonito aí. Em cima da multi-arte também, eu peguei as rendas da São José e aí coloquei, como ela é fininha, eu coloquei uma com a base dela virada para cima, com ponto caseado, e a outra com a base virada para baixo. E aí houve um encaixe delas. Olha como ficou legal, gente. Simples também de fazer, ganha outro valor completamente diferente. Tudo feito aqui com um ponto caseado em branco, tá? E aí tem um pontinho aqui, ó, em cada um deles, com a linha cor-de-rosa para não ficar aparecendo no fundo. E aqui, uma outra renda da São José, só que aqui tem um trabalho de loucura, né? Trabalho que para a quarentena é maravilhoso. Em cada renda tem um miolinho, esse miolinho foi bordado, cada um deles foi bordado de azul. Ele originalmente é branco, mas aí a gente fez um pontinho de chuleio aí em cada um desses miolinhos para poder deixar mais bonito. E aí a finalização ficou aqui, ó, com esse pontinho atrás em azul para poder combinar com tudo. Bacana, né? Facinho de fazer também. É um pedaço de renda, uma toalha multi-arte e foi. Agora tem as datas festivas que sempre são datas complicadas para a gente mexer, né? Aqui a artesanal da Dahler, eu peguei um guardanapo de decupagem, um guardanapo normal, que tinha um coelhinho. Aí quando eu olhei, ele tinha um coelhinho virado para cada lado. Então eu peguei uma multi-arte azul, uma multi-arte rosa e destaquei, cortei o guardanapo no meio e usei todo o trabalho dele aqui e apliquei sobre o barrado. E depois, com o stencil, eu fiz um fundinho simplíssimo de fazer, muito simples, muito gostoso, e que dá para fazer esse trabalho aqui bem legal. A finalização com cordão de pompom da São José, para deixar isso mais bonito, mais interessante, mais legal, né? Gostaram da ideia? Pode fazer isso para qualquer data do ano, hein? Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, tudo funciona. Aí, eu gosto muito de aplicação de tecido. Então eu peguei um tecido da Dahler e fiz uma aplicação aqui, recortando o xadrez dele, fiz essa aplicação com um ponto caseado. E depois apliquei um botão em cada centro, botões que combinem com isso. Uma toalha artesanale, beijinha, com o tecido em bege também em marrom, e faz uma composição super bonita para o Dia dos Pais, fica bem bacana, fica chique, fica elegante, né? Aí você não quer fazer esse monte de bordado, não tem problema, você pode fazer só a decupagem com o tecido aplicado sobre o barrado da toalha artesanale, usando cola pano.
não usei a cola para decupagem, usei cola pano. Gostou da ideia? Bacana? Agora, olha aqui. Essa aqui é uma caneca em que eu peguei o mesmo tecido e com cola branca apliquei aqui o tecido sobre o corpo da caneca lilás também, que combina com a toalhinha da artesanal. Olha como fica bonitinho. Não fica legal? Poderia fazer aqui, ó, uma passamanaria da São José preta? Claro que poderia, ficaria lindo. Aqui também. Outra ideia legal também aqui é a seguinte. Decupagem com retalho. Peguei retalhos de guardanapo, que seriam jogados fora, e montei aqui um, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Tudo retalhoco, com cola para decupagem em tecido. Olha como fica bonito. Apliquei o guardanapo todo. Primeiro apliquei embaixo, depois apliquei em cima de tudo. Depois de seco, uma tinta relevo, uma dimensional da Acrylex, por exemplo, faz aqui essa brincadeira para poder assinar. Super, super simples. Olha aqui outra. Só que aqui eu fiz com a tinta puff. Tá vendo, ó? Retalhinho de guardanapo, fazendo umas ondas e depois a tinta puff em cima para poder fazer graça aqui em cima. Não é que fica legal? Não é? E aí, na série de decupagem, aqui eu misturei o guardanapo com uma pintura em stencil. Então eu tenho o guardanapo aplicado aqui e a pintura em stencil aqui. Tá vendo? E aí foi misturando os dois. Não fica bonito, gente? Fica legal isso aí? Super simples de fazer. O segredo aqui, o mistério aqui, o que que é? É entre uma pintura e um stencil tem um esfumaçado com uma tinta meio aguadinha, só para fazer uma graça aqui, tá vendo? Ó. E aí você vai preenchendo o corpo todo do barrado do pano de Copa Alpes. Olha como fica bonito. Não é verdade? Gostaram das ideias? São ideias bem legais aqui que você pode fazer, simples. Eu achei que ia dar tempo de mostrar todos os bordados, mas eu vou deixar os bordados para um outro vídeo, né, Tadeu? Vamos fazer isso? Porque aí são mais dicas para vocês também, com mais barrados, com bordados diferentes. E aí você acompanha, então, agora, no final desse vídeo, os pontos... Eu falei aqui do ponto cheio, falei do ponto de alinhavo, falei da decupagem da pintura. Então você vai acompanhar aí ponto cheio, o ponto caseado, o ponto de alinhavo, a pintura com stencil e a decupagem. Acompanhe as dicas aí e siga também a Deller nas redes sociais. Acompanha pelo site deller.com.br e também pelo Spotify, tem coisas bem legais, tá? E você pode acompanhar também a São José pelo perfil do Instagram, do Facebook e pelo YouTube. E pelo site elasticosaojosé.com.br. Vai acompanhando e agora você vai ver os videozinhos que vai te dar essas diquinhas aí de ponto caseado, ponto cheio, ponto de alinhavo, decupagem e pintura. Combinado? Segue aí. Beijo! Ponto caseado. Vou começar deixando a linha presa no barrado da toalha. Faço o primeiro ponto, puxando a linha sempre no sentido do ponto que foi feito. E eu gosto de fazer uma voltinha aqui a mais, só para poder segurar esse primeiro ponto e ele não ficar torto. Vai ficar um nozinho aqui bem discreto. Segundo ponto, eu faço uma distância parecida. E deixo a linha presa aqui. E puxo sem forçar muito e sempre com a linha no sentido do ponto que foi feito. E aí eu vou seguindo, sempre mantendo a mesma distância e a mesma altura. Para encerrar o ponto, eu volto para dentro da trama do tecido também e saio lá na frente, encerrando o ponto e cortando a linha excedente. Ponto de alinhavo. Eu começo pela trama do tecido. Seguro a linha aqui e vou fazendo uma sequência de pontos, mantendo a distância igual entre um e outro.
Para que o segundo ponto saia retinho, eu vou colocar a linha paralela à linha que eu fiz aqui e vou fazendo esse processo para que eles fiquem sempre retinhos e fiquem mantendo sempre a mesma direção. Para encerrar o ponto, a mesma coisa. Eu faço o último ponto e volto pela trama do tecido para que ele fique escondido. Assim eu evito o nó e corto o excesso de linha. Para fazer a decupagem de guardanapo sobre tecido, eu preciso usar uma cola que seja têxtil, que seja para colar em tecido. Existem colas para decupagem, gel e para tecido. Escolha a de tecido. Vou recortar aqui o objeto que eu quero decupar, pegar a borboletinha. O guardanapo tem duas películas aqui atrás que precisam ser retiradas. Eu molho o meu dedo na cola, faço isso aqui e saco as duas películas. Fico apenas com a película decorada, que é a que eu vou usar. Vou pegar a cola para decupagem em tecido e aplicar sobre o guardanapo e com um pincel macio aplicar sobre ele, alcançando o tecido. Com bastante delicadeza e cuidado. É importante que haja esse alcance além do guardanapo para que a resina proteja esse guardanapo e quando você for lavar ele não saia. Esperar secar por 72 horas pelo menos para poder fazer a lavagem desse produto. Caso você queira fazer uma decupagem acompanhada de uma pintura em stencil, escolha algum que combine com a sua decupagem e vai usar uma tinta para tecido sobre o stencil. A tinta para tecido, ela tem que ser colocada bem pouquinha, não pode ter muito, e você vai aos poucos aplicando. Pode ser com batidinha, pode ser com pincel pituar, mas sempre com pouca tinta. Qualquer excesso pode estragar o trabalho. Você pode variar as cores ou a intensidade de uma única cor, passando mais em um lugar e menos em outro.